Olá pessoal, programa Desenvolve Cidades, aqui direto dos estúdios da TV Alfa. Hoje eu estou recebendo a Lúcia Souza, empresária aqui de Botucatu, no ramo da beleza, no ramo da estética, de spa hair, de escola de comunicação e oratória e, enfim, um grupo de empoderamento feminino, mulheres em ação. Lúcia, obrigado por você estar aqui hoje com a gente, batendo esse papo. Boa noite, pessoal. Muito obrigada a você por me receber aqui. Eu acho que ficou até meio confuso tudo que você falou aí, tanta coisa, né? Falou de tantos negócios aqui, mas eu estou aqui hoje para falar para vocês, para esclarecer para vocês aí, público, quem tiver interesse em saber, hoje falando sobre empreendedorismo, principalmente o empreendedorismo feminino, que nós sabemos que é um desafio até maior do que para homem. Então nós estamos aqui hoje para contribuir. Legal. Na realidade, o que me trouxe até aqui é uma forma de repente, contribuir com algumas chaves poderosas que poderá ajudar você aí que nos ouve a, de repente, se tem o desejo de empreender ou se já é empreendedora, mas está passando por dificuldade, por desafios daqueles bem grandes, porque eu sei o que é isso. Estou aqui para sanar essas dúvidas. Legal, Lúcia. E é o que eu sempre falo, né, gente? O Desenvolve Cidades, essa iniciativa aqui do grupo, né, dos parceiros, a minha, inclusive, o desenvolvimento econômico ele passa por esses agentes. É aquela pessoa que está fundando uma ideia e colocando um negócio em prática, abrindo uma loja, um comércio, um salão de beleza. Então sempre vocês vão ver aqui, felizmente sempre o desenvolvimento econômico, a gente tem aqui as pautas políticas, mas o empreendedorismo e os empresários e quem faz acontecer a economia local vai estar sempre por aqui. E hoje é o caso da Lúcia que está aqui com a gente. Lúcia, eu queria saber um pouquinho de você, para você me contar um pouquinho a sua história primeiro, para a gente abrir o programa. Sim. Quem é você? Qual é a sua história dentro dessa área? Bom, eu sou a Lúcia Souza. Na realidade é Maria, tá, gente? Mas me chamam de Lúcia Souza. Tá. Sou nascida do interior do Ceará. Desde muito nova eu comecei no empreendedorismo. Eu acho que com 11 anos eu já estava empreendendo, mas como a maioria das pessoas que eu digo para você, sem técnica e sem ferramentas certas, né? Que aqui já está uma chave aí para quem deseja. E esse é o motivo de a cada 6, 7 empresas falirem em menos de 5 anos. Você sabe disso. Sim. Que tem muitas empresas que não passam do 3º ano exatamente por causa dessa deficiência que as pessoas têm de desenvolver as habilidades que ela precisa para desenvolver. E isso foi o motivo que eu quebrei 5 vezes. Então, eu digo que hoje eu estou indo para o 6º negócio somente para dizer para mim, eu quebrei 5, mas eu vou conseguir ter esses negócios de volta. Por quê? Porque são desafios que nós precisamos enfrentar no nosso dia a dia, né? Então, eu comecei muito cedo como cabeleireira, trabalhei por 32 anos e durante a minha trajetória como cabeleireira, de verdade, eu não prosperei. Eu prosperei nos últimos 2, 3 anos como cabeleireira porque eu entendi de verdade o que é ser um profissional. Eu entendi verdadeiramente o que é empreender. Passei de ser uma empresária amadora para poder ser uma empresária de verdade naquilo que eu me propus a fazer. Não fiquei só no cabelo, né? Eu sempre tive negócios paralelos. Eu sempre tive uma coisa comigo que nós nunca podemos colocar os ovos na mesma cesta. Sim. Isso tem uma palavra que é um meio guichê que falam, mas isso foi desde pequena. Eu sempre achei que nós teríamos que ter outras coisas para fazer, né? Então, comecei como cabeleireira, numa cidade, né, que para mim, na época, era muito pequena, que eu comecei no interior do Ceará. Eu digo que hoje, o meu salão antigo era do tamanho do meu banheiro hoje, tá? Entendi. O salão inteiro, né? Quando eu comecei. Sim. E o que é legal, né, de tudo isso é que nós podemos e devemos até nos desenvolver. Agora, tem muita gente que demora muito. Eu falo para você que eu demorei muito. Perfeito. Porque eu só consegui entender o que eu fazia de errado e o porquê que eu não crescia, mesmo sendo empreendedora, com 40 anos. Eu costumo dizer que foi aí que deu uma virada de chave muito grande, quando eu, indignada, porque eu não conseguia prosperar, eu digo, o que aconteceu? Por que eu parei aqui? Por que eu estagnei? Eu costumo dizer, amigo, que avião não para no ar. A não ser aquele jato poderoso, né, de guerra, por exemplo. Sim.
Não para no ar. Então, o empresário, isso seja em qualquer área, e eu digo em tudo que você vai fazer. Ou você evolui, ou você regride. Não tem como você parar, né? E o que eu vejo hoje, já podendo dar aqui uma chave para empresários também, para todo mundo que faz isso, é entender que quando você monta um negócio, isso seja do tamanho que ele seja, você tem que entender que o seu desenvolvimento em relação àquilo tem que ser constante. Perfeito. O aprendizado tem que ser constante. E o que aconteceu comigo foi que durante 32 anos da minha vida eu não queria isso. Eu não queria me desenvolver. Sim. Eu aprendi a fazer cabelo, eu cortava cabelo muito bem, eu achava que eu era muito boa naquilo e parava naquilo. Então, assim, eu não queria saber sobre como administrar um negócio, por exemplo, como era que fazia uma precificação, como que eu fazia administrar o meu negócio da forma correta. E foi isso aí que me fez falir 5 vezes. Então, eu queria empreender, administrar, liderar e fazer a parte técnica sozinha. Eu só consegui crescer quando eu entendi que eu preciso de pessoas comigo. Sim. E hoje nós temos muita gente com a gente. Então, mas é desafios que nós temos que buscar e que eu digo hoje que a maioria anda assim, ó. Eu falo, porque é uma linha. É uma linha que separa uma pessoa de sucesso e uma pessoa que não tem sucesso. E hoje eu vejo oportunidades em tudo e hoje eu monto um negócio com facilidade. Só que assim, hoje eu vejo tem possibilidades, só que vou montar isso aqui. Mas assim, hoje, antes de montar qualquer negócio, plano de negócio, planejamento, quanto tempo, o que nós vamos fazer com isso, que é o que a maioria não faz. Então, galera, plano de negócios. Se você tem uma empresa e você não fez isso ainda, você busque fazer um plano de negócio com tudo alinhado. Porque, amigo, tem gente que diz assim, ó, ganhei uma grana, ganhei na loteria, herdei alguma coisa, vou montar um negócio para mim. Aí a pessoa monta o negócio sem entender daquilo, para começar, né? Ou então, às vezes, nossa, como eu sou uma cabeleireira, então eu vou montar um salão de beleza. É uma lógica que na nossa cabeça funciona, mas não funciona. Não funciona dessa forma. É assim mesmo, Lúcia. E trazendo aqui para a realidade aqui das nossas discussões, você falou 3 ou 4 vezes a palavra desenvolvimento, e o programa é o Desenvolve Cidades. E eu sempre digo, né, aqui que as cidades, elas são feitas de pessoas. Sim. As pessoas, elas empreendem, elas têm as empresas, elas giram a economia. E as pessoas também precisam estar se desenvolvendo. Sim. Tudo que você está falando é muito importante, porque o desenvolvimento de uma cidade ou de um arranjo local econômico, o grupo das empresárias, as empreendedoras, os empreendedores, se cada uma dessas pessoas se desenvolverem, a gente está desenvolvendo o nosso meio e nossa cidade também. Então, também na pauta política, né, o que eu sempre defendo aqui na pauta, de gestão pública, não só de política, mas de gestão pública, é isso, é como num negócio. Qual é a diferença das cidades que desenvolvem? A gente vive em café, em roda de conversa, falando, pô, mas a cidade é tão legal, a cidade é para frente, aquela outra cidade é para trás. Mas onde mora a diferença disso? Mora nos líderes que, como a Lúcia fala do plano de negócio, a gente tem que ter um plano claro de onde a cidade quer chegar. Um plano de governo assim, ó, daqui 50 anos, qual é a vocação de Botucatu? Daqui 50 anos, qual era a vocação de outro município? Com certeza os municípios hoje que estão desenvolvidos pensaram a longo prazo, antes com um plano de incentivo fiscal para um segmento ou outro, ou no seu caso que você trabalha aí com segmento de beleza, Lúcia. Foi pensado algo. Então, basicamente, o nosso debate sempre aqui é esse, e eu estou cada vez mais convencido que o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento do empresário, da empresária, do empreendedor, faz toda a diferença para a cidade alavancar e para virar tudo uma prosperidade só. Não tenha dúvida. É exatamente isso, e só funciona dessa forma. Sim. Se eu não entender, primeiro, eu falo muito sobre identidade. Sim. Se eu não sei quem sou eu, como é que eu vou ajudar outras pessoas? Sim. Eu digo assim, que todo negócio não é sobre mim. Eu costumo dizer até que o dinheiro ele é uma consequência daquilo que eu faço, porque quando nós vamos montar um negócio, é claro que nós precisamos de dinheiro, certo? E o nosso objetivo, muitas vezes, para muitos empresários, é o maior deles, Sim. é o dinheiro, porque Sim. nós precisamos do dinheiro. Sim. Só que você não pode colocar somente nisso. Você tem que, primeiro, isso é bíblico, tá? É sobre o outro, não é sobre mim. Qualquer negócio. Aqui o que você está fazendo hoje, você está fazendo algo para fora, você está ajudando as pessoas, Sim. falando sobre desenvolvimento.
Não é sobre o que você está fazendo aqui hoje, é sobre o outro que está te assistindo. Sim. Então, se cada empresário pensar desse jeito, então se é sobre o outro, o que eu preciso aprender sobre mim primeiro? Porque se eu não me cuido, se eu não sei o que eu estou fazendo, se eu não desenvolvo as minhas habilidades emocionais, espirituais, comportamentais, mental, a minha mentalidade, como é que eu vou fazer alguma coisa para o outro? Sim, perfeito. E aí está a chave da maioria das pessoas não crescerem. Elas querem crescer num negócio, mas elas não querem se desenvolverem. E se desenvolverem, não é nem só no crescimento de um negócio, mas no desenvolvimento de uma mentalidade de empreendedor. Porque para mim ser uma empresária, eu tenho que desenvolver uma mentalidade de empreendedor. Perfeito. Porque se eu não desenvolvo, eu não consigo nem fazer para mim, nem para o outro. Perfeito. Acho que esse é o grande dilema do mercado, né? Do mundo corporativo, do mundo dos negócios. Essa diferença entre empreendedor e empresário, né? Tem que ter muito dos dois ali, porque se você tiver só uma coisa, provavelmente não vai dar certo. Não vai dar certo. E Lúcia, e dentro dos segmentos que você atua hoje, eu queria saber um pouquinho, né, dos agentes desses negócios que você atua, o que essas pessoas buscam, né? Por exemplo, lá no salão ou lá na distribuidora de produto de beleza, quando você está convivendo aí com o pessoal que vai trabalhar contigo, o que essa mulher hoje busca? O que ela pensa, né, em termos de economia local? Essa mulher provê, enfim, algo mais ou menos assim que eu queria saber. Para falar a verdade, olha, falando sobre o nosso cliente, né, o nosso cliente final, uma mulher quando ela vai ao nosso salão buscar um tratamento, por exemplo, né? Nós somos especialistas em recuperação capilar. Eu tenho uma das minhas irmãs trabalhou comigo, que é uma excelente terapeuta capilar. E o que eu vejo, que na realidade hoje, falando logo, vou falar de um assunto, depois eu falo do outro, nesse sentido que você está falando. Mas o que nós buscamos, na realidade, para nós, isso é todo mundo, é ser aceito. Primeiro. Então, quando eu vou buscar alguma coisa num salão, por exemplo, eu quero ficar com meu cabelo bonito, eu quero me sentir bem comigo mesmo, na realidade é para me ser aceita por alguém. Sim. Lembra que eu falei do outro também? Então, além do pertencimento que essas mulheres precisam ter no lugar, no âmbito que elas estão, pode ser dentro de um ambiente de trabalho, pode ser num ambiente do próprio salão. Perfeito. Elas vão lá para serem mimadas, para serem paparicadas, para serem, né, vistas de uma forma como às vezes nem elas mesmas se vê. Sim. E aí está um ponto muito importante. Empresárias, independente do qual seja o seu segmento, se você não entender que as pessoas quando chegam para você, elas estão nesse nível, aí fica muito difícil. Entendi. E aí tem uma coisa, nós falando aqui de Botucatu, que é uma cidade que eu escolhi para morar, é uma cidade que eu amo de paixão, é uma cidade onde eu me desenvolvi muito e era uma cidade que quando eu cheguei aqui, você deve saber disso, as pessoas falavam de uma cidade com dificuldade. Que nós teríamos muita dificuldade, por ser uma cidade mais centralizadora, uma cidade mais familiar. E eu disse, então, esse é o ótimo lugar para mim crescer aqui. Por quê? Porque eu entendo, e comecei a entender muito cedo, sobre essa carência. Então, eu costumo dizer até, né, que até mesmo quando falam mal de outra pessoa, elas não estão falando mal porque elas não gostam daquela pessoa, elas falam mal porque elas estão se sentindo daquele jeito. O cuidado. Lembra do desenvolvimento? Quando eu desenvolvo as minhas habilidades, principalmente a de entender o outro, de me colocar no lugar do outro, essa empatia de me colocar no lugar do outro, o que acontece comigo? Eu automaticamente estou cumprindo o meu propósito, que é ajudar pessoas. Então, essas mulheres, é por isso o crescimento de qualquer negócio. Perfeito. Aí está o pilar. Eu digo que nós não trabalhamos. Sim. Quando você gosta do que você faz, quando você entende o que você faz, que aquilo é um propósito, eu digo que você não trabalha, você se diverte. Perfeito. Porque você ama suas clientes, você ama o que você faz. Só que isso, você acha que é todo mundo que consegue fazer isso? Vou te falar por mim, tá? Eu passei até os meus 30 e quase 40 anos aí, eu não pensava dessa forma. E eu sei que isso acontece com quase 90% da humanidade. É aquele negócio dos desafios. Os nossos desafios empresariais. Eu tenho uma empresa, eu preciso gerir, porque eu tenho funcionário, eu tenho minha conta de aluguel, eu tenho minha conta de água, de luz, eu estou preocupada com a minha conta financeira. E elas esquecem de que o cliente que está entrando, a pessoa que está entrando naquele lugar, ela é muito mais importante do que qualquer uma outra coisa. Perfeito. Do que qualquer uma outra coisa. E aí é onde muita gente anda para trás. Perfeito. Ou então acaba falindo, que foi o que aconteceu comigo 5 vezes. Entendi. Pessoal, hoje a gente está recebendo aqui a Lúcia Souza, que é empresária aqui na cidade de Botucatu, empreendedora de diversos segmentos.
Nós vamos fazer um intervalinho e a gente já volta já. Pessoal, estamos de volta agora para o segundo bloco do programa Desenvolve Cidades. Hoje eu estou recebendo a Lúcia Souza, que é empresária, empreendedora aqui de Botucatu. Lúcia, eu queria falar um pouquinho agora sobre um outro segmento que eu sei que você atua, que é a área de comunicação, né? Serviços na escola de oratória. Eu queria que você, por curiosidade também, saber, porque dentro da gestão pública, da área política, isso é muito necessário, né? E se tem alguns políticos lá que fazem curso com você, e enfim, como que é lá a escola, o que você entende também sobre a questão da mensagem, né? Da comunicação, que é muito importante para qualquer desenvolvimento que a gente pense, seja de uma cidade, seja de uma empresa, seja de uma própria pessoa, como é que a gente vem falando aqui nesse programa de hoje. Para falar a verdade, eu já costumo dizer que comunicação é tudo. Porque você pode ter todo o conhecimento que você está tendo, inclusive hoje, para falar sobre diversos assuntos, como você está falando, mas se você não souber formular essa mensagem que você está mandando para essas pessoas, você não consegue. Perfeito. Da mesma forma, eu aqui falando sobre negócios. Hoje, nós somos donos, proprietários de 2 escolas de oratória e comunicação, uma em Botucatu e uma em Bauru. E o motivo das escolas foram porque eu tinha estudado quase 10 anos sobre desenvolvimento humano. Eu estava obesa de conhecimento e eu não conseguia falar. E quando eu me via diante de uma câmera, como eu estou aqui agora, eu tremia na base, eu engolia as palavras, dava branco. Quem aí nunca dá branco, né, quando vai falar? E o que é a escola de oratória e comunicação? Para mim, ela é um portal para o desenvolvimento de qualquer ser humano da vida. Sim. Porque você pode saber muitas coisas. Se você não souber como que você expõe isso, você não funciona. Mas ela está muito além disso, tá, amigo? Que isso foi uma das coisas que me fez investir em escola, que fugiu totalmente do nosso segmento. Até então, nós tínhamos distribuidora de produtos profissionais para os cabeleireiros e tínhamos salões de beleza. Na época, nós estávamos, inclusive, com 2 salões, né? Na época que eu atuava, nós estávamos com 2 salões. Eu parei, eu digo, gente, vamos ficar com um só, centralizar, é o maior. Perfeito. Mas por que a Vox? E por que eu fui para essa área? Porque era uma deficiência minha e foi uma coisa que transformou minha vida em 5 meses. Legal. Então, 5 meses. Mas não foi só o meu também. Só a minha vida. Também do meu marido, que não conseguia se expressar. E ele, uma timidez, um perfil comportamental, analista planejador, introvertido, aquela pessoa que é para dentro, e ele não conseguia expressar as ideias, ele não conseguia liderar a equipe dele. Sim. Então, era um transtorno. Eu sempre fui. Já fui mais executora e mais comunicativa. Sim, sempre fui. Sim. Só que eu não conseguia era colocar minhas ideias da forma que eu queria. Então, eu vi a possibilidade de trazer para a cidade de Botucatu uma escola de oratória onde as pessoas pudessem desenvolver essa habilidade, que é a comunicação, que para mim é uma das coisas mais importantes que tem, como eu falei anteriormente. Então, um portal para qualquer pessoa. Eu quero ser blogueira. É o lugar. Eu quero ser um advogado que eu consiga defender de uma forma que ninguém consiga. É o lugar. Vendedores, sabe? Corretores de imóveis. Pessoal que quer falar de qualquer forma, como vocês, eu sei que vocês desenvolvem muito isso, porque vocês são locutores de rádio, mas
Eu tenho certeza que em alguns momentos da sua vida você teve muita Com dificuldade. certeza, né? Teve? O branco, né? O branco e tudo. É. A escola de oratória, além de você desenvolver todas essas habilidades, ainda tem uma coisa que eu costumo dizer que é de transformação. Quando as pessoas falam escola de oratória e comunicação, eu digo não, é transformação. Porque dentro dela está tudo o que eu estudei durante 10 anos sobre desenvolvimento humano dentro de um lugar só. Porque para mim poder extrair de você a sua comunicação e fazer com que você fale, primeiro você tem que saber quem você é. Vai trabalhar a sua identidade. Perfeito. A sua identidade, quando você desenvolve ela, é que você não está preocupado com quem está te vendo. Para começar por aí. Sim. Porque eu tenho certeza que vai muita gente se conectar com o que eu estou dizendo. Mas vai ter muita gente que vai dizer, não gostei, e está tudo bem. Jesus Cristo passou pela terra e não agradou todo mundo. E nós não sabemos como que nós lidamos com isso. Quando alguém nos rejeita... Ai, olha, tem 1000 comentários lá na sua rede social. Nossa, olha, adorei o seu programa. Aí quando tem um lá que fala assim, caramba, que... Não vou falar a palavra. Não, mas é isso mesmo. De programa. É isso mesmo. Aí o que acontece? Você foca só naquele. Trabalha o quê? As crenças. Sim. Então, dentro de uma escola de oratória e comunicação, nós trabalhamos as suas crenças. Perfeito. As crenças de identidade são 40 aulas, cada uma diferente da outra, e ela é transformadora. Legal. Então, é uma escola, é tanto que agora nós expandimos para Bauru. Eu gostei desse termo transformadora, porque a gente tem a ideia de que a gente tem um caminhão de técnicas em cima da oratória e da expressão e de como falar em público. Sim. E as técnicas e técnica. Mas, na verdade, eu nunca tinha ouvido esse termo, Lúcia, gostei muito. É uma transformação mesmo, né? Você tirar todas as ideias da sua cabeça e expressá-las de maneira correta, você transforma qualquer situação. Exatamente. Isso eu acho que é nítido. E pegando esse gancho, Lúcia, e eu queria que você falasse um pouquinho aí do projeto, né? Do Mulheres em Ação. Sim. E como que isso está se desenvolvendo, o que você está pensando e como que está lá. O Mulheres em Ação nasceu porque foi a minha dor, a minha maior dor na minha vida como cabeleireira, principalmente hoje, eu falo para empresárias, eu falo para empreendedoras ou para as pessoas que querem empreender, mas eu ainda tenho um carinho muito grande pelos profissionais da beleza. Os cabeleireiros, contando um pouco da minha história, quando eu fui lançada no mundo dos cabelos, não foi porque eu amava fazer, foi por necessidade. Eu não sabia fazer outra coisa, então eu caí nessa. Só que cabeleireiros, profissionais da beleza, o que acontece com eles? Eles não têm tempo para nada, porque o trabalho deles é exaustivo. Entram muitas vezes 9 horas da manhã, 8 horas da manhã e saem meia-noite, 1 hora da manhã. Então, eles não se desenvolvem, eles não estudam, eles não prestam atenção nem no que estão fazendo direito. Porque está tão cansado naquele loop. Então, eu fiquei assim 30 anos. Então, quando eu acordei, quando eu despertei a consciência, porque isso é despertar de uma consciência, eu disse, eu preciso falar para essas pessoas que elas não precisam fazer isso, sabe? Então, eu comecei, só para você entender uma coisa, eu passei 30 anos, 28 anos como cabeleireira, trabalhando, cobrando barato, fazendo coisa de qualquer maneira e não conseguia prosperar. Em 2 anos que eu entendi, eu radicalizei, eu me tornei expert em mecha, cobrando 5 vezes mais caro do que eu cobrava e sem ter horário na minha agenda. Sim. Eu comecei a fazer um negócio que era, assim, um negócio que eu dizia assim, nem eu mesma acreditava no que eu estava fazendo. Por quê? Quando você expande a sua consciência, quando você vê algumas coisas, não tem como você desver. Exatamente. Que é o que acontece na Vox to You. Acontece isso. Então, foi aí onde nasceu a ideia de trabalhar as mulheres. Por que mulheres, Lúcia? Deve perguntar, por que não homem? Para falar a verdade, hoje eu estou com esse projeto para mulheres, mas eu tenho hoje know-how, hoje eu posso falar para qualquer pessoa. Hoje eu posso treinar homens, eu posso treinar mulheres, mas hoje, no meu começo, como mulher, eu disse, não, hoje eu preciso pegar na mão dessas mulheres e ajudar elas. Nós startamos agora. Já não nasceu agora, já nasceu há um tempo, só que devido a eu estar organizando, criando um hub para que cuidasse dos meus negócios e eu sair, agora foi que nós startamos esse projeto Mulheres em Ação. Começamos agora com treinamentos. Estamos com uma agenda já, né? Vai ter treinamentos tanto online como presenciais. E o meu maior foco é o presencial, porque é transformador. Porque o que é que eu trabalho de Mulheres em Ação? Crenças. Perfeito. Eu trabalho a identidade delas. Então, quando elas chegam para mim, elas vêm doentes emocionalmente. E em uma sessão, às vezes, em um treinamento, elas viram a chave e elas começam andar para o outro lado. Então, elas encontram, elas chegam num ponto de partida que ela pode escolher. Não, agora eu sei para onde eu vou. Então, é isso o nosso trabalho aqui, que nós começamos agora a fazer em Botucatu. Legal, muito bom, Lúcia. E vou fazer aqui um parênteses, eu sou muito fã do case que o mercado de beleza traz
para qualquer empreendedor e qualquer empresário e qualquer gestor, até público, porque a gente está falando de tempo. Sim. Eu sou muito fã do case que a Beleza traz com relação a essa organização que você falou no começo do nosso programa de hoje, sobre aprender a ter um custo certinho, uma precificação, um plano de negócio. Porque a mulher, ela paga R$500, R$800, passa lá 4 horas e ela não entende. Mas por que cobra tanto? E o homem vai na barbearia, faz a barba, faz o cabelo, tira a sobrancelha e paga R$150. Por que não você não pode fazer isso no seu negócio? Né? Fazer a sua precificação, o seu plano. E você que é gestor público também, por que não pensa assim com o município que você gere? Sim. O quanto custa esse tempo dos funcionários, dos servidores. Isso. E tem que ser empregado da melhor maneira possível, entregando o máximo. Que alguém vai valorizar. Alguém vai se instalar na cidade, vai pagar imposto, vai arrecadar. E tudo gira. E aí é uma coisa próspera, como é o que você está falando no programa de hoje aqui. A roda vai girando. E, Lúcia, para a gente finalizar o programa de hoje, eu sempre falo com todos os entrevistados e entrevistadas sobre as cidades. Você veio lá do interior do Ceará, depois foi para o litoral e está em Botucatu. Você passou por mais alguma cidade? Tem alguma observação sobre a cidade? Botucatu tem crescido bastante? O que você nota de quando você chegou para agora? Na sua cidade lá você deu um pulo ultimamente? Como é que tá? Desenvolveu ou não? Então, eu saí do interior do Ceará com 18 anos, né? Fiquei no litoral de São Paulo até os 37, quase, 36, 37, e depois eu vim para Botucatu. Para falar a verdade, quando eu ouvi falar pela primeira vez de Botucatu, eu nem sabia que existia essa cidade, mas eu me apaixonei pela cidade. Eu me apaixonei pelo clima, eu me apaixonei pela segurança, porque lá no litoral eu não tinha segurança. E eu me apaixono todo dia, de verdade. Eu falo isso muito, eu tenho inclusive uma cliente nossa que é a noiva do Pardini, a Samantha, e a gente fala muito sobre isso. Eu gosto muito, de verdade. Apesar de ter muita gente que reclama, muitas vezes, da gestão, das coisas que acontecem na cidade, mas ainda hoje mesmo eu estava falando sobre a Unesp. Eu falo assim, que as pessoas não sabem o que é ter dificuldade. Elas não sabem o que é lugar ruim para morar. Então, quando eu vejo alguém falando mal de Botucatu, eu fico indignada, de verdade. Por quê? Porque eu sei que aqui não é o pior lugar para se morar. Pelo contrário, né? Isso também é um dos melhores, para falar a verdade. E a saúde, como você ia falando... A saúde, eu ia citar sobre isso. É um privilégio, né? Exatamente. Botucatu é privilegiada no cenário de sistema de saúde, né? A gente tem aqui primário, atendimento secundário, cirurgia eletiva. Tem o terciário, que é o Hospital das Clínicas, a faculdade, a Unesp. E concordo com você, Lúcia. Tem lugares muito piores. Nossa. E lógico, Botucatu sempre teve bons prefeitos. Acho que essa também é a diferença. Botucatu não tem histórico de tumulto na política, de corrupção exacerbada, de briga, de cassação de mandato. Em alguns municípios tem, né? E Botucatu não tem. Então, eu estou aqui já há um tempo, já há 12 anos, entre indas e vindas. Mas acho que as críticas elas são construtivas, mas sem dúvida, Lúcia, tem lugar muito pior para morar, que não tem sistema de saúde, que não tem, enfim. Mas tem um detalhe, tem lugar também que é bem desenvolvido e melhor para a gente sempre copiar as boas práticas mesmo e aplicar aqui. Eu digo que não pode se contentar. Eu digo que o contentamento te regride. Aquele negócio, avião parado, não se segura no ar. Então, o que tem que fazer? Tem que melhorar e tem que buscar melhoria. E aí, quando todo mundo entende, né? Que essa eu acho que é a maior dificuldade, que eu acredito que até mesmo para os governos, para o governo no contexto geral, é de fazer com que todos entendam isso, né? Que precisam de todo mundo. Eu fico até meia pistola da vida quando eu vejo alguém jogar alguma coisa na rua, por exemplo. Eu fico muito brava. Ponta de cigarro, garrafa. Não falando assim, porque às vezes a falta da consciência, né, do que precisa ser feito. Então, se eu quero uma cidade limpa, organizada, primeiro eu tenho que entender os desafios de quem está cuidando. Porque só quem sabe é quem está atrás. Só quem sabe o desafio de cuidar de uma cidade para manter ela organizada do jeito que está é quem está lá. Nós não sabemos. Né? Nós não temos ideia do que acontece por trás de um negócio. Eu te falo isso hoje como empresário. Eu tenho muitos desafios. Desafios com contratação, desafios com pessoas que às vezes mesmo fazendo toda uma análise, acaba colocando a pessoa que não está adequada para aquele cargo. Então eu digo que é desafiador. Mas o segredo é esse. Primeiro,
entender que nós precisamos orar pelo lugar que nós estamos. Sim. Orar por quem está cuidando de nós, porque na realidade, quando você anda numa cidade limpa, quando você vê quando você vê essas árvores aí, que Botucatu tem bastante árvores que deixa essa cidade fresquinha, tudo muito limpo, tudo muito arrumado. Se você andar pro lado lá daquela Vila Maria, outro dia eu fui pro lado da Vila Maria, que ele fez aquele monte de coisa linda. Eu digo assim, gente, tem que orar por esse prefeito. É ele que está aqui agora, vai vir outro que também vai fazer. Por quê? Porque Botucatu, eu falo, né? A cidade dos bons ares. Falando para você, de onde eu vi, de quando eu cheguei aqui, foi uma mudança radical. Né? Não tinha prédios quando eu cheguei aqui. Eu acho que 2007, você falou? 2007. Eu acho que tinha um prédio, era 2. Hoje eu vi o desenvolvimento. Toda vez quando eu estou voltando de São Paulo, que eu chego ali na entrada da cidade, que eu vejo o Confiança, que eu vejo a Havan, o shopping, eu digo, gente, que cidade maravilhosa. Eu gosto muito daqui e não trocaria, não. Eu acho que você falou um negócio legal, porque a gente não... De fato, os desafios são enormes. A gente tem o desafio aí da empresa, né? No seu caso, da distribuidora, do salão, da escola. As outras pessoas têm os desafios com os empreendimentos dele. E o prefeito e o gestor público, sem dúvida, ele sabe o que está acontecendo ali e é complicado. Exatamente. O Brasil é um país extremamente moroso, é um país que tem dificuldades para a gente fazer as coisas de maneira mais ágil, né? Essa metodologia que o mercado privado tem. E eu venho participando também desse movimento de trazer um pouco do que é privado para o público, né? Trabalhando na gestão pública. Mas você falou uma palavra muito sábia, Lúcia, que é consciência. A pessoa pode até ter aversão de política. Tá vindo disso, eu não gosto, eu não quero falar. Mas a pessoa também não tem consciência. Não, no mínimo você tem que ter consciência. Aí tem que, você citou a história de jogar o papel no chão, do lixo, de uma reciclagem ou de um agradecimento. Que nem você disse, né? Orar por quem está cuidando. Ou propriamente de fazer a sua parte de alguma maneira, de não furar uma fila de PS, de algo nesse sentido. Então, assim, a pessoa não quer participar da política, não quer conversar, beleza, mas tenha consciência porque isso é o ciclo do meio que a gente está vivendo. É assim, isso que vai decidir se a nossa cidade vai desenvolver, se o negócio vai prosperar ou não. Basicamente é isso, não sei se você concorda. Eu concordo, e se cada um fizer a sua parte e fizer, cumprindo princípios, princípio da ordem, para começar. Né? Mas uma coisa que eu falo para você, se as pessoas se colocassem no lugar do outro, a empatia. Se você só cumprisse esse princípio, eu tô sempre me colocando no lugar do outro, né? Então eu tô criticando, porque existem muitas pessoas que criticam todo mundo, né? Mas aquele negócio também, nós não vamos agradar todo mundo e tá tudo certo. Mas se tivesse essa parte da empatia, de olhar as coisas boas, eu olho as coisas boas, eu tenho isso comigo. Perfeito. É tudo muito perfeito? Não vai ser nunca. Nós estamos na Terra, nós estamos encarnados num planeta aqui. Não vai ser. Mas uma coisa eu posso fazer. Eu posso dar significado diferente para aquilo que eu estou vendo. Perfeito. Qual é o significado que eu dou para uma coisa que eu não acho que está muito legal? Perfeito. Caramba, vou me colocar no lugar do outro, eu vou ter empatia. Eles que devem saber os desafios. Eu penso dessa forma e me coloco assim. Perfeito. Bom, gente, vamos chegando ao fim hoje do nosso programa aqui, Desenvolve Cidades, com a Lúcia. Foi um programa muito legal. Lúcia, obrigada por você ter aceito o convite, ter participado. Foi um bate-papo bem bacana. E aguardo você uma próxima oportunidade para a gente conversar. Com certeza. E vocês, na próxima quinta-feira, às 20 horas, a gente está de volta e nas reprises ao longo aqui da programação da TV Alfa. Até lá.